Sob o céu do Texas em 26 de dezembro de 2015, um dia que deveria ser tranquilo depois do Natal, se transformou em um pesadelo. Enquanto a maioria ainda desfrutava da paz e tranquilidade da família, um monstro de vento surgiu com fúria incontrolável. Um tornado de categoria F4, raro em pleno inverno, desceu com uma violência que ninguém esperava. Em questão de minutos, bairros inteiros foram transformados em escombros. Veículos foram jogados como brinquedos, estruturas industriais desabaram e o icônico reservatório de água foi severamente danificado. Mas o aspecto mais perturbador não foi apenas a destruição material. O tornado atingiu instalações de alto risco, deixando a comunidade à beira de uma catástrofe química sem precedentes. Esta é a história de como a Rowlett sobreviveu a um dos dias mais sombrios de sua história recente. E como o verdadeiro perigo ainda espreita silenciosamente. O inverno no Texas raramente reserva surpresas dessa magnitude. Para a maioria dos moradores, dezembro é um mês de temperaturas baixas, céu limpo e chuvas leves ocasionais. Ninguém imagina que, em meio às festividades natalinas, a natureza possa liberar uma fúria mais típica da primavera. Mas naquele 26 de dezembro de 2015, o céu do Texas se tornou um laboratório de caos atmosférico. Os meteorologistas apelidaram o sistema de Golias, um nome que evocava grandeza e ameaça. Não se tratava de uma frente fria comum. Era um colosso meteorológico que abrangia grande parte do centro e sul dos Estados Unidos, transportando ar quente e úmido do Golfo do México e colidindo violentamente com massas de ar frio que desciam das grandes planícies. A combinação era perfeita para gerar tempestades severas. No entanto, poucos previram a magnitude do que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada como uma corda esticada prestes a arrebentar. Os índices de instabilidade estavam bem acima do normal para dezembro. Normalmente, nesta época do ano, o risco de tempestades severas no Texas é baixo. A corrente de jato se desloca para o norte e os ingredientes básicos para tornados são escassos. Mas Golias desafiou todas as estatísticas. Os radares mostraram faixas de nuvens em rápido crescimento, impulsionadas por ventos de diferentes direções e velocidades em diferentes níveis da atmosfera. A receita exata para a rotação. Os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia emitiram alertas antecipados, mas o clima festivo prejudicou-os. Muitas famílias estavam ocupadas com as comemorações do feriado, compras de última hora ou visitas a parentes. A ideia de um tornado poderoso em pleno inverno parecia improvável, quase absurda. No entanto, a ciência atmosférica não se limita ao calendário. Modelos já demonstravam que a ameaça era real. À medida que a manhã se transformava em tarde, o ar quente subia violentamente, colidindo com camadas mais frias no alto. As correntes ascendentes alimentavam tempestades supercelulares, aquelas estruturas monstruosas capazes de se sustentar por horas, e às vezes produzir tornados de alta intensidade. Caçadores de tempestades que patrulhavam o norte do Texas começaram a transmitir imagens preocupantes. Bases de nuvens baixas, rotação evidente nos radares Doppler e uma atmosfera eletricamente carregada. O contraste era impressionante. Enquanto as crianças abriam os presentes atrasados e as famílias compartilhavam os jantares pós-Natal, o céu escurecia lentamente. O que parecia uma tarde comum se transformou em uma ameaça crescente. Os noticiários interrompiam sua programação com alertas. A possibilidade de tornados era iminente. A natureza incomum da situação residia não apenas na força da tempestade, mas também na época do ano. Registros meteorológicos registram apenas alguns casos de tornados F4 em meados de dezembro. O fenômeno foi tão atípico que especialistas o compararam a um erro no roteiro da natureza. Um monstro primaveril, liberado em pleno inverno. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de tornado para várias comunidades perto de Dallas. Sirenes começaram a soar.
um lamento metálico que interrompeu a tranquilidade festiva. Celulares zumbiam com mensagens de emergência. Alguns imediatamente procuraram abrigo. Outros, incrédulos, olharam para o céu como se quisessem confirmar com os próprios olhos o que parecia impossível. Nas horas que antecederam o impacto, a atmosfera ofereceu sinais claros para aqueles que sabiam interpretá-los. Nuvens em forma de bigorna se estendiam pelo horizonte, enquanto a umidade criava um ar abafado, incomum para o inverno texano. Caçadores de tempestades descreveram um céu nublado, quase esverdeado, uma cor que frequentemente precede granizo e, ocasionalmente, a formação de tornados. A pressão atmosférica caiu abruptamente e os ventos começaram a girar. Tudo indicava que a energia reprimida estava prestes a ser liberada. Em meio a esse cenário, tomou forma o desenvolvimento embrionário de um tornado que logo seria incluído entre os mais devastadores da história recente do Texas. Os alertas estavam sobre a mesa, mas nada poderia preparar os texanos do norte para o que estava prestes a acontecer. Na tarde de 26 de dezembro de 2015, em meio ao sistema Golias, uma das supercélulas em desenvolvimento a leste de Dallas começou a apresentar sinais inequívocos de rotação intensa. Pouco depois das 6 da tarde, o radar Doppler confirmou o inevitável. Um tornado havia pousado. Não era um pequeno embrião, nem uma corda fraca. Desde os primeiros instantes, a coluna de ar em rotação exibiu a violência de um colosso. Sua largura rapidamente ultrapassou a de vários campos de futebol, e sua cor escura, misturada aos detritos, fazia com que parecesse uma parede móvel, avançando sem controle. O monstro começou sua jornada devastadora por áreas abertas, mas em poucos minutos atingiu áreas densamente povoadas. Rowlett, Garland e Sunnyvale estavam na linha direta de sua trajetória. O que para alguns era apenas um ruído distante começou a se transformar em um rugido ensurdecedor, como o estrondo de 1000 locomotivas movendo-se em uníssono. O tornado atingiu uma intensidade F4 na escala Fujita aprimorada, com ventos estimados em mais de 320 km por hora. Nessa velocidade, nada parecia seguro. Casas bem fundadas foram arrancadas de suas fundações, carros foram arremessados como projéteis e enormes estruturas metálicas foram retorcidas como simples folhas de papel. À medida que avançava, o tornado não devorava apenas bairros residenciais. Sua trajetória ameaçava diretamente instalações industriais e um dos símbolos de Rowlett, o tanque de água que dominava o horizonte. Embora a estrutura tenha resistido ao ataque inicial, foi severamente danificada, a ponto de, anos depois, ter que ser demolida. Essa imagem, um gigante de aço mortalmente ferido pela fúria do vento, tornou-se um símbolo de quão perto a tragédia esteve de atingir proporções ainda maiores. A cronologia desses minutos é chocante. Em menos de meia hora, o tornado deixou para trás uma faixa de destruição com mais de 20 quilômetros de extensão. Cada minuto representou dezenas de casas destruídas, empresas reduzidas a escombros e vidas transformadas para sempre. Os relatos de testemunhas concordam em um ponto: a velocidade com que tudo aconteceu. Muitos mal tiveram tempo de procurar abrigo. Em alguns casos, as sirenes de alerta mal haviam parado de soar quando o rugido do vento os atingiu. Aqueles que conseguiram sobreviver descreveram a experiência como se estivessem no meio de um triturador gigante, com fragmentos de madeira, vidro e metal voando pelo ar em velocidades mortais. Mas o aspecto mais perturbador foi o quão perto esteve de se tornar um desastre ainda maior. Em sua trajetória, o tornado passou a poucos metros de instalações onde combustível e materiais industriais eram armazenados. Uma mudança de direção em sua trajetória poderia ter provocado vazamentos, explosões ou incêndios químicos com consequências incalculáveis. A natureza havia demonstrado sua fúria, mas também, ironicamente, havia proporcionado um alívio que impediu uma catástrofe secundária.
Quando a supercélula finalmente enfraqueceu e o tornado se dissipou, o silêncio que se seguiu foi tão avassalador quanto o rugido que o precedeu. O que antes eram comunidades vibrantes se transformaram em uma paisagem fantasmagórica, ruas bloqueadas por escombros, linhas de energia caídas, veículos capotados no meio de avenidas. Em apenas alguns minutos, a fera demonstrou seu poder absoluto. Quando se fala em tornados nos Estados Unidos, a atenção frequentemente se concentra nas casas destruídas, nas famílias que perdem tudo em questão de minutos. Mas o tornado que devastou Rowlett, Garland e Sunnyvale em 26 de dezembro de 2015 revelou um aspecto diferente e ainda mais perturbador: a vulnerabilidade de infraestruturas críticas e espaços industriais à fúria do vento. As primeiras imagens aéreas após a passagem do monstro atmosférico deixaram claro que não foram apenas os bairros residenciais que foram devastados. Grandes edifícios industriais pareciam desabados, com telhados arrancados e paredes de metal dobradas como simples chapas de alumínio. A força dos ventos, estimada em mais de 320 km por hora, expôs nitidamente as limitações de muitos edifícios projetados para resistir a tempestades comuns, mas não para enfrentar um colosso de categoria F4. Um dos símbolos dessa destruição foi o tanque de água de Rowlett. Visível a quilômetros de distância, essa estrutura metálica representava não apenas um recurso vital para a cidade, mas também um símbolo de sua paisagem urbana. O tornado não conseguiu demoli-lo completamente na época, mas ele foi tão severamente danificado que apenas 2 anos depois, em 2017, teve que ser demolido. A imagem do tanque danificado tornou-se um lembrete constante da fragilidade de nossa infraestrutura diante da devastação da natureza. Linhas de energia caíram em uma série de cortes de energia, deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia em meio à emergência. Torres de transmissão tortas, postes arrancados e transformadores destruídos complicaram ainda mais os esforços de resgate. O apagão não afetou apenas as casas. Hospitais, delegacias de polícia e centros de comunicação tiveram que recorrer a geradores de emergência, alguns dos quais falharam nos momentos mais críticos. Rodovias e ruas principais viraram pistas de obstáculos. Veículos capotados, árvores arrancadas e escombros de construções bloquearam o acesso a áreas inteiras, atrasando a chegada das equipes de resgate. Para os socorristas, cada minuto perdido significava uma vida em risco. Mas o golpe mais preocupante foi sofrido pela chamada infraestrutura de alto risco. Embora o tornado não tenha atingido diretamente fábricas de produtos químicos ou depósitos de combustível, sua proximidade com diversas dessas instalações disparou o alarme. Especialistas alertaram que um desvio de apenas algumas centenas de metros poderia ter liberado substâncias perigosas no ar, provocado incêndios de grandes proporções ou causado explosões com consequências devastadoras. Não era um medo infundado. A história recente havia mostrado o que poderia acontecer quando um tornado atingisse instalações críticas. Em Joplin, Missouri, em 2011, um hospital desabou com a força do vento, complicando os esforços médicos bem no meio da tragédia. Em outros casos, armazéns de produtos químicos queimaram por horas, liberando gases tóxicos que forçaram a evacuação de comunidades inteiras. Rowlett teve sorte. A trajetória do tornado evitou por pouco um desastre secundário que teria multiplicado o sofrimento de seus moradores. Engenheiros que analisaram os restos de fábricas e armazéns destruídos identificaram um padrão claro. Muitas estruturas falharam nas conexões entre o telhado e as paredes. As âncoras, projetadas para suportar fortes ventos de tempestade, não resistiram à pressão extrema de um tornado EF4. Outros edifícios, construídos com materiais leves para manter os custos baixos, simplesmente desabaram ao primeiro impacto. A comparação visual era impressionante. Em algumas áreas, casas de madeira haviam sido reduzidas a pilhas de tábuas,
enquanto a poucos metros de distância, pequenas estruturas reforçadas permaneciam quase intactas. Essa disparidade demonstrava que a resiliência dependia não apenas da magnitude do tornado, mas também da qualidade do projeto e da construção. O setor industrial sofreu perdas na casa dos milhões. Empresas inteiras tiveram suas instalações destruídas em questão de minutos, interrompendo empregos, cadeias de suprimentos e a produção local. Algumas fábricas nunca se recuperaram e acabaram fechando definitivamente, enquanto outras embarcaram em longos e custosos processos de reconstrução. Enquanto o rugido do vento se misturava ao estrondo dos destroços, o tempo parecia ter parado para aqueles que estavam no caminho do tornado. Alertas e previsões meteorológicas não importavam. Naqueles momentos, a única coisa que importava era a sobrevivência. Para os moradores de Rowlett, Garland e Sunnyvale, 26 de dezembro de 2015 foi marcado como o dia em que suas vidas mudaram para sempre. Relatos de sobreviventes revelam a verdadeira natureza da tragédia. Um deles, funcionário de uma fábrica, lembrou como, em questão de segundos, o céu escureceu e o prédio começou a tremer. O telhado rangeu como papelão. Corremos todos para o abrigo designado, mas assim que chegamos lá, as paredes começaram a ceder. Senti o ar me tirar o fôlego. Pensei que ia morrer ali. Em outra fábrica próxima, operários ficaram presos entre vigas retorcidas e maquinário pesado. Alguns conseguiram se comunicar com suas famílias por mensagem de texto antes que o sinal fosse perdido. Em meio ao estrondo, homens e mulheres se abraçaram, convencidos de que aquele era seu último momento. O medo não vinha apenas do vento. Havia rumores de que o tornado poderia atingir armazéns químicos próximos. A ideia de uma explosão mortal aumentou o pânico indescritível. As famílias também não estavam seguras. Em vários bairros de Rowlett, sirenes soaram minutos antes da tempestade chegar. Pais correram para se abrigar em banheiros internos ou porões improvisados, empilhando colchões em cima dos filhos. Uma mãe contou como, enquanto aconchegava seus 2 filhos pequenos, sentiu as paredes de sua casa se desintegrarem ao seu redor. O barulho era insuportável. Era como se o mundo inteiro estivesse se estilhaçando em 1000 pedaços. Tudo o que eu podia fazer era rezar para que passasse rápido. O depoimento de um adolescente resume o terror daquela noite. Ao ver as janelas se estilhaçarem, ele se jogou com a família debaixo de uma mesa de jantar. Sentimos a pressão nos ouvidos, como se estivéssemos em um avião prestes a cair. Quando finalmente saímos, nossa rua não existia mais. Foi como se alguém tivesse apagado tudo com uma borracha gigante. Os socorristas também enfrentaram cenas angustiantes. Em meio a ruas bloqueadas e linhas de energia caídas, eles avançaram a pé em busca de sobreviventes. Ouviam gritos vindos dos escombros, e cada resgate era uma corrida contra o tempo. O mais difícil era não saber quem você iria encontrar. Às vezes, era uma criança com arranhões, outras vezes, um vizinho gravemente ferido. A devastação foi total, relembrou um bombeiro local. Nos abrigos improvisados, o medo permanecia latente. Dezenas de famílias se amontoavam em ginásios de escolas, igrejas e centros comunitários, com o estrondo do tornado ainda ecoando em suas mentes. Muitos não sabiam se suas casas ainda estavam de pé ou o que havia acontecido com seus entes queridos. O silêncio, quebrado por soluços e orações, tornou-se a trilha sonora daquela noite sem fim. No entanto, em meio à escuridão, momentos de heroísmo também emergiram. Vizinhos arriscaram suas vidas para resgatar outros dos escombros. Funcionários ajudaram colegas soterrados. Motoristas pararam seus veículos para oferecer abrigo a estranhos em meio à tempestade. Pequenas histórias que mostraram que, embora a natureza possa ser implacável, a solidariedade humana não tem limites. Para muitos, o mais traumático não foi apenas perder tudo, mas o som. O rugido do tornado permaneceu gravado em suas memórias como uma ameaça eterna. Toda vez que ouço um trem, estremeço. Isso me lembra daquela noite, o barulho que parecia não ter fim, contou um sobrevivente. O momento mais sombrio do tornado Rowlett
não foi medido apenas em prédios desabados ou perdas materiais. Foi medido em olhares de terror, abraços desesperados e na sensação de absoluta fragilidade diante de uma força impossível. Após o tornado de Rowlett, uma pergunta pairava na mente de especialistas, autoridades e cidadãos. Tamanha devastação poderia ter sido evitada? A resposta não é simples, mas a tragédia expôs as fragilidades da infraestrutura moderna diante de eventos extremos. Engenheiros que examinaram as áreas destruídas encontraram um padrão preocupante. Muitas das casas desabadas tinham um problema em comum: conexões fracas entre paredes e telhados. Em vez de serem ancorados com reforços de aço ou parafusos especiais, os telhados foram fixados com pregos convencionais, incapazes de suportar ventos superiores a 320 km por hora. Em outros casos, as fundações não tinham amarrações adequadas, permitindo que casas inteiras fossem arrancadas e deslocadas dezenas de metros. Nem todos os edifícios sofreram o mesmo destino. Alguns abrigos improvisados, reforçados com concreto ou construídos com padrões mais rigorosos, resistiram ao ataque. Em várias ruas, a cena era surreal. Uma casa reduzida a escombros ao lado de outra quase intacta. Essa disparidade revelou que, mais do que a força do tornado, o que definia a sobrevivência de uma estrutura era a qualidade de seu projeto e os materiais utilizados. A análise técnica revelou uma verdade incômoda. Durante décadas, grande parte das construções no norte do Texas foram desenvolvidas sob regulamentações que não consideravam a possibilidade de tornados de alta intensidade em pleno inverno. A lógica era simples. Eventos EF4 eram tão raros naquelas latitudes e naquela estação que reforçar todas as construções era custoso e desnecessário. O tornado Rowlett provou o contrário. A natureza não respeita estatísticas nem calendários e o preço da subestimação foi extremamente alto. Outro aspecto crítico foi a preparação da infraestrutura industrial. Muitas fábricas destruídas não dispunham de abrigos internos seguros para seus trabalhadores. Os funcionários foram forçados a se amontoar em banheiros ou salas internas, não projetadas para suportar o impacto de um tornado. Em algumas fábricas químicas e depósitos de combustível próximos, as medidas de segurança se limitavam a alarmes e planos de evacuação, mas não a estruturas reforçadas para garantir a contenção de substâncias perigosas em caso de impacto direto. O risco de um desastre químico era tão real que, após o evento, diversas autoridades revisaram os protocolos de segurança industrial. A pergunta inevitável era: o que teria acontecido se o tornado tivesse atingido um tanque de combustível ou uma instalação de armazenamento de amônia? A história recente ofereceu exemplos assustadores. No Arkansas, um tornado danificou instalações químicas, liberando nuvens tóxicas que forçaram a evacuação de comunidades inteiras. Em outros casos, incêndios violentos complicaram ainda mais os esforços de resgate. A tragédia de Rowlett desencadeou um debate mais amplo sobre a preparação para eventos climáticos extremos. Nossas cidades estão preparadas para suportar a força de um EF4? Quantas escolas, hospitais e usinas de energia realmente possuem abrigos reforçados? E o mais preocupante, quais protocolos estão em vigor para evitar vazamentos de produtos químicos em meio ao caos? Especialistas afirmam que existem soluções. Usar âncoras de aço, construir abrigos comunitários subterrâneos e implementar regulamentações mais rigorosas pode significar a diferença entre a vida e a morte. Em Oklahoma, por exemplo, milhares de abrigos residenciais foram instalados após anos de tornados devastadores. No Texas, no entanto, essa prática ainda não é comum. O custo costuma ser o contra-argumento. Reforçar edifícios exige investimentos adicionais que muitas construtoras e proprietários não estão dispostos a assumir. Mas o custo de não fazê-lo é medido em vidas perdidas e comunidades inteiras reduzidas à ruína. Rowlett aprendeu isso da maneira mais difícil. Quando o tornado finalmente se dissipou, deixou para trás um silêncio sinistro.
Rowlett, Garland e Sunnyvale pareciam cidades fantasmas, ruas bloqueadas por escombros, casas reduzidas a alicerces nus e galpões industriais transformados em esqueletos de metal. A escala da devastação levantou uma nova questão: como reconstruir uma comunidade depois de perder tudo em questão de minutos? A primeira etapa foi o resgate. Equipes de emergência, voluntários e moradores trabalharam lado a lado para resgatar aqueles presos sob montanhas de escombros. Com o passar das horas, esse esforço se tornou uma corrida contra o tempo, à medida que a esperança de encontrar sobreviventes diminuía. Ao mesmo tempo, começaram as avaliações iniciais dos danos. Milhares de casas destruídas, infraestrutura desabada e perdas econômicas estimadas em centenas de milhões de dólares. O desafio era duplo. De um lado, garantir abrigo e segurança para milhares de pessoas deslocadas. De outro, planejar a reconstrução de uma cidade que literalmente viu bairros inteiros desaparecerem. Igrejas, escolas e centros comunitários se tornaram abrigos improvisados, onde famílias se reuniam em meio ao caos. A solidariedade era palpável. Doações de roupas, alimentos e dinheiro chegavam de todo o Texas e de outros estados. A ajuda federal e estadual chegou rapidamente. O governo declarou zonas de desastre, liberando verbas para lidar com a emergência. Equipes da Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, percorreram as ruas documentando os danos e oferecendo assistência às famílias afetadas. No entanto, o caminho para a normalidade seria longo e doloroso. A reconstrução de moradias enfrentou obstáculos imediatos. Muitas famílias não tinham seguro adequado para cobrir perdas tão devastadoras. Algumas seguradoras ficaram sobrecarregadas com o número de sinistros, atrasando o processo. Em vários casos, as famílias tiveram que abandonar seus terrenos permanentemente e recomeçar em outro lugar. Bairros antes movimentados ficaram marcados por ausências visíveis. Terrenos baldios onde antes havia casas. O setor industrial também sofreu um golpe profundo. Várias empresas nunca se recuperaram do impacto. Os custos de reconstrução, somados à perda de máquinas e à interrupção da produção, mostraram-se insustentáveis. Algumas fábricas fecharam suas portas permanentemente, deixando centenas de trabalhadores desempregados. Para a economia local, o tornado não foi apenas um desastre natural, mas também um golpe estrutural de longo prazo. Apesar das perdas, histórias de resiliência emergiram. Empresas familiares que conseguiram se reconstruir com a ajuda da comunidade. Escolas que, com o apoio de doações e voluntários, reabriram suas portas poucos meses depois. A memória coletiva de Rowlett foi nutrida por esses exemplos, que nos lembram que, mesmo em meio à ruína, a vontade de se reerguer pode ser mais forte que o vento. Engenheiros e autoridades locais aproveitaram a tragédia para repensar a segurança da infraestrutura. Avaliações de desempenho foram realizadas em vários tipos de edifícios e recomendações foram feitas para fortalecer os padrões de construção, especialmente para edifícios públicos e instalações industriais. Embora as mudanças legislativas nem sempre tenham sido imediatas, o debate sobre preparação para desastres ganhou força na região. A caixa d'água danificada tornou-se um símbolo dessa memória. Por 2 anos, permaneceu de pé, uma estrutura torta que servia como um lembrete diário da vulnerabilidade da cidade. Em 2017, foi demolida. Mas para muitos moradores, sua imagem permaneceu gravada como um monumento involuntário à fragilidade da infraestrutura humana diante da natureza. Cerimônias memoriais realizadas em aniversários subsequentes proporcionaram um espaço para homenagear as vítimas e reconhecer a bravura dos socorristas e voluntários. Para a comunidade, relembrar também foi uma forma de cura, de transformar a tragédia em um impulso para a prevenção e a resiliência. Hoje, a memória do tornado vive nas ruas reconstruídas e nas cicatrizes invisíveis daqueles que sobreviveram. Rowlett aprendeu que a memória não se apaga com novas construções ou estradas restauradas. A memória é um compromisso,
Nunca esquecer o que aconteceu e, acima de tudo, estar mais bem preparado para quando a natureza voltar a testar a comunidade. O tornado Rowlett não foi apenas um fenômeno meteorológico, foi um alerta. Em menos de meia hora, a natureza expôs a vulnerabilidade de uma comunidade moderna, destruindo casas, danificando sua infraestrutura e colocando em risco a segurança de instalações críticas. Mas, além da devastação material, deixou cicatrizes profundas na memória coletiva daqueles que o vivenciaram. Rowlett sobreviveu sim, mas a questão permanece. Estamos realmente preparados para enfrentar o impensável? Cada tanque de água, cada planta industrial, cada hospital e cada escola sob o céu do beco dos tornados representa um risco latente. O perigo não é apenas o vento destrutivo, mas o que esse vento pode desencadear quando atinge o cerne da nossa civilização. Aquele 26 de dezembro de 2015 permanece como uma lembrança eterna. Um lembrete de que a força da natureza é inevitável, mas também de que a resiliência humana pode transformar ruínas em oportunidades. Em Rowlett, em meio aos escombros, surgiu uma comunidade mais consciente, mais unida e mais determinada. Uma comunidade que nunca esqueceu. Porque toda tempestade deixa uma mensagem. E a mensagem de Rowlett é clara. A memória salva vidas, e o futuro depende de ouvi-la. Se esta história o abalou tanto quanto a nós, lembre-se de que há muitas outras esperando para serem contadas. Todo tornado guarda segredos, lições e avisos que não podemos ignorar. Inscreva-se no Extreme Tornado, o canal onde a ciência encontra a emoção e onde revivemos juntos os momentos mais intensos que a natureza pode desencadear. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque a próxima grande história pode estar mais perto do que você imagina.